Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Câmara de Comércio França-Brasil, a quem está conosco presencialmente aqui na sede da Câmara e a quem nos assista remotamente. Eu sou a Rubina Fontenelle, a diretora nacional da Câmara, e é um prazer abrir mais um evento da nossa Comissão de Tecnologia e Inovação. Eu dou as boas-vindas, em particular, à nossa palestrante, Adriana Franz, Research Partner da TGT IACG, que será apresentado mais em detalhe pelo vice-líder da comissão, que vai fazer a moderação da palestra de hoje, Márcio Tabac. Bom, falando um pouco da Câmara, como é de prática, né? Sempre tem gente nova se juntando a nossos eventos. A Câmara França-Brasil é um espaço de diálogo, de debate, de geração de conhecimentos, através das nossas comissões, são mais de 10 comissões hoje, e completamos 125 anos esse ano, e reunimos mais de 500 associados em todo o Brasil, entre empresas francesas e brasileiras, de todos os tamanhos e todos os setores, com presença em 4 capítulos regionais, São Paulo, com 340 associados aproximadamente, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, e temos também presença no Nordeste, representação institucional em 3 capitais, Fortaleza, Recife e Salvador. Nossa missão é criar pontes comerciais, né, como Câmara de Comércio, mas não apenas pontes comerciais, econômicas, culturais, científicas e humanas, né? Acima de tudo, a gente conecta pessoas, empreendedoras e profissionais trabalhando em nossas empresas francesas e brasileiras. Algo que eu gostaria de aproveitar para falar, né? A gente poderia falar mais de 1 hora sobre a Câmara, mas mais relevante para o tema de hoje, a Câmara do Brasil é parceira da French Tech. A French Tech é o movimento criado pelo presidente Macron há mais de 10 anos, que reúne as empresas, as startups, pequenas e médias empresas, até algumas já mais maiores, da economia digital, do mundo digital. E temos aqui no Brasil a French Tech São Paulo, que é um braço da French Tech, e que reúne mais de 200 empresas, ou filiais de empresas francesas da área da tecnologia e da economia digital, ou fundadas por franceses aqui no Brasil. E já adiantando, estamos há pouco mais de 1 mês da 3ª edição do French Tech Summit, que é um fórum de tecnologia e inovação, que vai acontecer no dia 23 de outubro, na Vila Madalena, num espaço bem bacana, da Singularity University. Então, convido vocês a se inscrever. Eu acho que já saiu o save the date. Já saiu? Não, ainda não. Vai sair muito em breve. É um evento de um dia inteiro. Então, se puderem, se inscreve e participa. Bom, voltando ao nosso evento de hoje, como disse, é o 4º encontro da Comissão de Tecnologia e Inovação. A gente já explorou desde o início do ano as temáticas da regulação da inteligência artificial, as tendências tecnológicas do varejo, e alguns dias atrás a gente recebeu o Luiz Augusto Lucas, que é uma referência em computação quântica. Então, grande diversidade de assuntos, porque o tema de hoje é um tema que ainda não me lembro que a gente tenha tratado mais recentemente, relacionado tanto a sourcing de tecnologia, como selecionar os melhores parceiros para os seus desafios de negócios. Acho que é um tema que interessa tanto as grandes, médias, como as pequenas empresas, principalmente, né, a Câmara é uma pequena empresa, né, e a gente não tem expert na área, e a gente sabe que a gente sofre um pouco, né, com isso. Então, eu vou passar a palavra para o Márcio Tabac, para introduzir o tema e introduzir também a Adriana. Então, Márcio, a palavra é sua.
obrigado também. Obrigado à comissão. Eu acho que é sempre importante esses encontros, né? E a gente discute lá no ISG que muitas vezes nós estamos falando de tendências como o quantum computing, que foi sensacional, evento, ou falando dos ganhos de produtividade, de inteligência artificial, os riscos ligados à cibersegurança, mas a gente percebe que as empresas brasileiras de qualquer setor estão olhando para essas tendências, mas a sua realidade é muito diferente. E ela precisa olhar no curto prazo, no médio prazo e entender como que essa revolução que está acontecendo nesses diversos temas impacta no seu negócio e como que ela tem que se adaptar. A gente sabe também que existem modelos disruptivos, né, startups que estão ameaçando empresas tradicionais. Existe um certo FOMO, né, Fear of Missing Out, né, o medo de ficar para trás. Então, a gente entende que a escolha correta do parceiro de tecnologia é uma peça fundamental para que as empresas brasileiras possam aproveitar esse avanço tecnológico, essa revolução. E aí a gente trouxe a Adriana, que é a nossa expert, e ela coordena aqui vários estudos dentro do ESG e vai contar um pouco sobre isso. Legal, obrigada, viu, Márcio? Primeiro, gente, bom dia. Gostaria de agradecer muito o convite, né, para eu estar aqui hoje, com o Lili, Márcio, meu colega, Sandra, a comissão, quem está aqui hoje presente. O pessoal que está online, eu estimulo vocês a virem presencialmente aqui, tem um coração maravilhoso, comi, né, fui recebida aqui com um café muito bacana, um espaço lindo. Muito bom estar aqui hoje para falar com vocês, gente. Começando, então, acho que é o tema, a gente vai entrar com a apresentação, né? Eu acho que é um grande desafio, como o Márcio falou, e que permeia aí tanto grandes empresas quanto médias, pequenas, então todo executivo, toda a pessoa que trabalha em compras, todo mundo que está hoje buscando um fornecedor de tecnologia, um parceiro, certamente tem enfrentado desafios para conseguir selecionar o mais adequado, né, o fornecedor que é mais adequado ao seu projeto, à sua empresa. Né? Falando um pouquinho, né, começando aqui me apresentando, bom, eu sou Adriana Franches, eu trabalho há 5 anos na ISG, eu vou falar mais à frente sobre a empresa, mas eu faço pesquisas de tecnologia, eu cubro temas relacionados principalmente à computação em nuvem, a inteligência artificial, e aí todas as generative AI, agentes de AI, todas as tendências que a gente está ouvindo. Especificamente, eu falo muito sobre ecossistemas de AWS e Google. Além disso, também cubro o setor financeiro. Eu venho de uma carreira, né, de 17 anos, eu trabalhei num grande banco aí no setor financeiro. Sou da geração que ficava muito tempo numa mesma empresa, então passei 17 anos dentro desse banco, começando na área de tecnologia. Após os 17 anos, eu fui realizar um sonho que era dar aula, então fui fazer mestrado, entrei no doutorado, então fui seguir uma carreira acadêmica. E aí a vida dá voltas e eu voltei para o mundo corporativo. Nesse momento, para ser consultora, então acho que foi muito legal, porque depois de 17 anos conhecendo de banco, de sistema financeiro, ter a oportunidade de fazer projetos em grandes indústrias, assim, abriu muito a minha visão de negócio, então foi uma super oportunidade. Já na TGT, né, que eu vou contar um pouquinho. E depois eu comecei a fazer pesquisa. E aí eu posso dizer que me encontrei, é a carreira que eu me vejo e estou super satisfeita e eu espero passar aqui um pouco desse meu entusiasmo com a minha carreira, né, o valor que eu acredito que eu e todo o time da ISG está agregando para o mercado, quero contar um pouquinho disso. Né?
E aí, gente, para isso, eu vou começar com uma história que não é minha, tá? Mas vocês vão, eu tenho certeza que quem tá aqui, quem está nos assistindo, vai se enxergar nos mesmos dilemas, né? Que são dilemas muito atuais dos processos de seleção de fornecedor. Essa história ela começa há alguns anos. É um projeto de uma grande empresa brasileira, que tinha um orçamento, tem, né, um orçamento de milhões de reais em compras de TI anualmente. E ela procurou a TGP justamente porque ela tinha algumas dores em relação ao seu processo de compra. Então, e vocês vão ver que eu começo contando essa história, que ela vai se conectar justamente com o que a gente hoje faz e entrega para o mercado. Então, a empresa queria saber assim, poxa, qual é o benchmark de compra de serviços de TI? Né? Então, quais são as melhores práticas? Como é que eu posso ter uma área de compras mais organizada para atender de forma mais ágil, né, áreas de TI e de negócio? Como é que eu reduzo, né? Como é que eu otimizo o meu custo? E tudo isso, gente, obviamente, garantindo as regras de compliance, políticas e procedimentos. Estamos aqui falando de uma empresa gigante, com políticas muito rígidas em relação a todo o processo de compra. Então, como é que eu garanto compliance? Mas que o compliance não seja uma barreira que prejudique a minha agilidade do meu negócio, a inovação que eu quero buscar. Então, essas eram todas as dores que a empresa chegou, né? Foi assim que o projeto chegou. E eu vejo que essas dores ainda são muito atuais, né? E aí, o pessoal de consultoria, né? Como é que começou a pensar, a resolver esse projeto, né? Primeiro, qual foi o caminho? Montar uma matriz, eu vou mostrar um pouquinho, né? A matriz estratégica de compras, né? Ou seja, não tratar toda aquisição da mesma maneira, né? Então, cada uma tem a sua criticidade, né? E vai ter uma estratégia muito diferente. Como definir a partir daí políticas de negociação? Porque é muito diferente se você está comprando, né? Acho que o exemplo básico que a gente sempre dá, comprar material no escritório. É muito diferente de fazer um sourcing, por exemplo, para uma implantação de um ERP. Então, e eu preciso ter processos diferentes para isso. Então, desenhar políticas, desenhar os processos de aquisição segundo essa matriz que a gente definiu, a árvore de categorias. Por fim, né, isso tudo, né, eu vou, quase seria o final, né, redesenhar uma estrutura de compras diferente. E aí que está em azul, que é o ponto que eu vou chegar lá na frente. Para cada categoria de compras, qual é a minha lista de fornecedores que são qualificados. Essa é a dor que a gente hoje vai tratar e a gente vai chegar nisso. Bom, a matriz, gente, só vou passar muito rapidamente aqui pela matriz. Ela é baseada numa teoria, tem estudos acadêmicos, obviamente aqui teve uma adaptação. Então, lendo aqui só para vocês entenderem, no eixo Y, a gente está falando do impacto do negócio. Então, quanto maior o impacto do negócio, maior a atenção que eu vou ter para compras, né? E o eixo X, na teoria, ela seria o risco, mas aqui foi adaptado para o gasto, né? Para o investimento que é necessário. A matriz, primeira coisa, é simples, tá? O conceito não estamos falando, e eu acho que a graça é realmente, da beleza disso aqui, é porque ele é simples. Muito difícil, né, foi colocar isso, a organização, para pensar dessa maneira e se estruturar dessa maneira. Então, aí foram definidos 4 quadrantes. O mais básico deles, quando eu falo básico, não é que eu não estou aqui reduzindo a importância, não, que realmente são processos diferentes. Então, a gente chamou de rotina. E aí, no rotina, quando vocês olharem aqui do meu lado aqui direito, que é o que eu falei, né? O material do escritório. Eu não preciso de um processo de compra elaborado,
eu não preciso desenvolver relacionamentos com parcerias, não. Meu objetivo, quando a gente está falando em rotina, é minimizar o custo de aquisição. Então, não preciso de contas muito envolvidas, não preciso de políticas rígidas, alçadas, eu posso automatizar. Então, essa rotina, né, é o dia a dia. No oposto, né, a gente tem aqui o crítico estratégico, que traz um impacto tremendo para o meu negócio. É aonde vai me diferenciar do mercado, é onde vai trazer valor para o meu negócio. Só que é caro, né? Sei lá, como eu falei, né? O RP, por exemplo. Para isso, eu preciso eu garantir o melhor suprimento. Aí eu vou ter que investir em relacionamento com o meu parceiro. Talvez eu vou ter que fazer algum tipo de cocriação. Então, é um processo longo de relacionamento que compras precisa estar envolvido para garantir, e além disso, também buscar uma otimização de custo. É onde eu tenho que colocar o esforço maior, é o oposto lá. Isso daí, né, essa matriz, foi desdobrada para que depois pudesse ser desenhado o processo, porque para cada quadrinho desses, gente, para cada quadrante, foi um processo diferente. Então, como eu disse lá, aquele menor, né, que é o diário, é a rotina, né, que é o com baixo impacto de negócio e custa menos, eu vou automatizar, eu vou eliminar a burocracia, eu vou simplificar. Já aquele que é tão estratégico, né, aquela compra que é muito importante, que vai mudar o meu patamar, né, de negócio, ela sim, eu tenho que pensar em continuidade, eu tenho que avaliar a questão de custos, eu preciso, de repente, entender, né? Então, quando você contrata um parceiro, eu tenho que ver como é que esse parceiro pode transferir conhecimento para dentro da organização, que é algo muito importante. Como é que eu melhoro o meu serviço? Qualidade. Então, para tudo estar mais para cima aqui na matriz, gente, qualidade é um driver muito importante, né? Então, como é que eu aumento a qualidade? Como custa muito, eu também vou querer reduzir, obviamente, custo ao longo do ciclo de vida do contrato. Né? Então, desdobramos a matriz, né, com objetivos. E aí, depois disso, eu falo desdobramos, eu não estava, tá, gente? Mas é tudo que me contaram aqui da história. E depois disso, foi criado um catálogo de serviços de compras. Então, para cada tipo de compra, eu estabeleci, né, quais são as linhas ali, né, mais relevantes do negócio e fiz um detalhamento, um catálogo de compras. A partir daí, eu desenhei processos de compras e a organização. Então, para cada caixinha aqui, para cada, vamos dizer, para cada vertical, quem era a pessoa de compras que vai atender security? Quem é a área de compras, né? Quem é o responsável por data center? E quem é de negócios, né? De consultoria? Então, a equipe a estrutura de compras ficou organizada de acordo com o tema. Bom, agora vem o grande desafio. Até aí, foi um desenho de processo, de organização, né? E essa imagem não é minha, de um colega, de um sócio da PGT. Esse aqui é o buraco que a gente fica lá no Maranhão, Vossoroca, mas aqui é para ilustrar o seguinte: quando chegou no momento de pensar para cada vertical, para cada caixinha, quem eram os fornecedores qualificados no Brasil, aí a coisa ficou difícil. Aí o pessoal do projeto cai nesse buraco. E quanto mais tenta sair dele, mais para baixo vai. Por quê? Qual era o desafio nesse momento? Não tinha estudos no mercado brasileiro que tratavam dos fornecedores de TI que atuavam aqui. A gente sabe, sim, tem relatórios globais, mas os relatórios globais, eles acabam tendo pouca relevância local.
Porque não adianta nada, gente, a gente procurar, por exemplo, um fornecedor de nuvem AWS e olhar no relatório global e se deparar com um líder que é uma empresa muito, muito boa, com sede na Índia, e que não tem operação no Brasil, ou tem uma operação muito limitada. Quando a gente fala de serviço, software, a gente entende que sim, eles podem ser globais. Serviço, prestação de serviço, eu preciso de pessoas que conheçam profundamente o país, a regulamentação, a nossa dinâmica de negócios, que possa ir no teu escritório, que possa discutir com você, estar presente. Então, a capacidade de delivery, né, desses fornecedores é fundamental. E a gente não tinha nenhum relatório nesse momento que trouxesse, que baseado em dados, a gente pudesse indicar quais eram os melhores fornecedores. Essa história toda, gente, é para contar qual foi o ponto de virada. Então, em 2017, a TGT, que era a que conduziu esse projeto que eu contei para vocês, ela entendeu que realmente a gente tinha uma oportunidade e a gente tinha um gap no mercado muito relevante. E ela, então, fechou uma parceria em 2017 com a ISG, que é uma, eu vou contar agora sobre ela, de pesquisas, para representá-la e começar a fazer, a partir de 2018, estudos no Brasil. Quem é a ISG, então, gente? A ISG é uma empresa global, americana, ela conta com mais de 1.300 colaboradores, tem presença em mais de 20 países, tem também, além de um braço de pesquisa, tem um braço de consultoria, então, e ela atende os 800 os clientes mais importantes, 75 das 100 maiores empresas do mundo, 800 clientes. Então, é uma empresa que já tinha um histórico robusto, já tinha um histórico de pesquisas no mundo e começa, junto com a TGT, a atuar no Brasil. Qual é o objetivo, então? Né? De fato, responder. Então, a gente visa responder aquelas questões que eu falei, principalmente como usar dados para selecionar os fornecedores mais adequados, né? Obviamente, gente, nós estamos todo dia trabalhando com tendências de mercado. Nossos relatórios, né? Quem tiver oportunidade, né, pode me procurar para conhecer. Os nossos relatórios, a gente sim trata de tendências, mas a gente aterriza essas tendências para retratar o nosso mercado brasileiro. Um dos nossos grandes diferenciais é que, assim, quando eu estou fazendo uma pesquisa junto com colegas de outros países. Faço lá com os Estados Unidos, faço com a Europa, faço com gente da Ásia Pacífico, mas eu conheço profundamente aqui. Então, a gente tem, cada analista está representando, estudando o seu país. Conhece os dilemas, conhece o mercado e entende as tendências, mas também não são tendências globais. As tendências também são as tendências que nós estamos vendo agora, aqui no Brasil acontecer. Claro que a gente sabe as globais, porque a gente forma grupos globais, mas as tendências que importam e que a gente está refletindo são as do mercado, né? Local. E eu acho que a gente está posicionado aqui no meio termo, que são as bolinhas ali embaixo, gente, porque, por um lado, né, a gente está em contato com consultores, com clientes finais, com muitas empresas, então a gente está no dia a dia em muitos desses fóruns. Então, a gente conhece quais são as dores do cliente final, quais são os dilemas dos executivos, das empresas. Por outro lado, né, aqui a outra bolinha, a gente todo dia está em contato com o fornecedor. Então, eu estou em briefing com o fornecedor, eu estou recebendo questionário com dados de fornecedor. Acho que é importante dizer que a nossa metodologia, e eu acho que aqui eu faço um parênteses com o meu background, né? Eu
puxa, estudei, fiz mestrado, doutorado, e eu sei do rigor acadêmico de uma pesquisa, e eu trago muito, né, acho que a gente traz muito desse rigor para as nossas, de método, para as nossas pesquisas. Para vocês terem ideia, os nossos estudos, 70% das nossas avaliações são baseados em dados quantitativos que os fornecedores oferecem e dividem conosco. Até um trabalho, o fornecedor, ele é trabalhoso para ele participar das nossas pesquisas, porque ele tem que preencher questionários longos, dar muitos detalhes para a gente chegar nos resultados que eu vou mostrar para vocês. Então, tem uma preocupação muito grande com metodologia, com robustez, é agnóstico. Não há nenhum custo para nenhuma dessas empresas participar do nosso processo. Então, acho que a gente está realmente numa posição única que conversa com todo mundo do mercado, né, para trazer uma visão bastante ampla, né? Então, qual que é a nossa proposta de valor, né? E aí eu vou dividir em dois grandes grupos, né? Para as empresas clientes, aquelas que estão buscando informações confiáveis para escolher um parceiro, o que a gente entrega? A gente entrega referências de novos fornecedores para homologação de fornecedores que não estão, de repente, no radar, que não fazem parte do processo de compras, que não estão homologados. A gente também fornece fornecedores, a partir dos nossos estudos, as empresas elas podem selecionar e convidar esses fornecedores para participar de RFPs, para definição de shortlists. E o mais bacana, gente, a gente aqui dá visibilidade para fornecedores que vão ajudar os clientes na inovação. Fornecedores, por exemplo, né, eu vou trazer para vocês, nós fizemos no ano passado, o primeiro ano, o Marcos está fazendo o segundo ano de estudo de generativa AI. Assunto novo, né? Que tem empresas de nicho que estão fazendo coisas espetaculares e certamente não estão no radar das empresas. Então, a gente consegue mostrar fornecedores que muitas vezes são de nicho, de temas emergentes, e conseguir ajudar os clientes a inovarem com mais facilidade. E para o fornecedor? A primeira coisa que a gente faz, sem dúvida nenhuma, para o fornecedor é dar visibilidade a quem está no Brasil fazendo um trabalho de excelência, de qualidade. A gente, para vocês terem ideia, todos os fornecedores que estão nos nossos relatórios, eles são convidados a uma devolutiva. Cada analista faz uma reunião com o fornecedor e conta para ele por que ele está naquela posição. De certa maneira, a gente faz uma mini consultoria dizendo que seus pontos fortes são esses. Por outro lado, aqui eu te deixo uma recomendação de melhoria. Então, a gente dá visibilidade, sim, dos pontos fortes, a gente estabelece benchmark de mercado. Para os fornecedores, eu conto, e eu acho que é muito valioso, o que eu estou vendo no mercado. O fornecedor ele tem a visão dele, né? Muitas vezes ele tem dificuldade para entender como o mercado, e mesmo os concorrentes, como é que esse mercado está se movimentando. Então, a gente estabelece benchmark, ajuda muitas vezes a adequar o portfólio. Uma coisa que tem acontecido com mais frequência, os nossos relatórios, eles têm sido, além de ser usado aqui também pelos clientes finais, têm sido usados para atrair investidores. Então, empresas, né, investidor quando quer adquirir ou fazer algum tipo de parceria com empresas brasileiras, olham os nossos relatórios para identificar potenciais. E também não está aí, uma coisa que a gente tem evoluído muito aqui a gente está falando muito do setor privado, mas a gente também tem evoluído muito com o setor público.
Então, no seguinte sentido, a gente tem sido incluído em algumas licitações como critério para entrar, para participar das licitações públicas. Então, também estamos, acho que a gente também está, e vocês devem imaginar que para a gente entrar como um critério para uma seleção pública, o processo que a gente tem passado de homologação da nossa metodologia, dos nossos processos, para que a gente realmente seja visto como um parâmetro importante para o mercado. Então, essa aqui é onde a gente agrega valor e a nossa proposta. Seguindo aqui adiante, então, ESG, os relatórios que a gente faz são o Provider Lens, é o nome dos relatórios. Ela é uma pesquisa, então, né? Aqui eu vou começar a detalhar o que a gente chama de IPL. É uma pesquisa que mapeia os fornecedores de tecnologia em determinados segmentos. Então, a gente cobre, por exemplo, SAP, tem um estudo só de SAP, tem um de AWS, tem um de Google, tem de Generative AI, tem de ServiceNow. A gente começou a fazer também estudos para verticais. Então, a gente tem um estudo para agronegócio, voltado para a tecnologia. Temos um de healthcare. E aí já vou até dar um spoiler. Vamos fazer um no ano que vem voltado para o setor financeiro. Então, a gente também tem tido para verticais, tá? Estamos aí, vocês podem ver nossa representatividade aí no mundo, né, em vários países, né, como eu falei. Aqui no Brasil, a gente conduz estudos Brasil e também fazemos estudos no México, né, começamos a ampliar nossa atuação Latam. Para vocês verem um pouco da evolução, então, a linha de tempo aqui, 2017, a gente firmou e começou a representar a ESG no Brasil. Começamos com 5 estudos, 2 analistas, e aí hoje a gente estamos fazendo aqui em 2025, a gente vai entregar 22 estudos, com equipe grande de analistas, equipe de... A gente tem, para vocês terem ideia, a gente tem uma equipe de RAs, que são pessoas que ficam varrendo informações públicas a respeito dos fornecedores, casos, enfim, novidades, notícias, aquisições, então fazendo todo um mapeamento de mercado brasileiro. Então serão 22, depois ao final eu mostro para vocês como é que são os temas, para vocês terem um pouquinho da ideia do que a gente cobre, né? Aqui eu acho que esses números traduzem a beleza, né? Eu acho a beleza do nosso estudo. Então, ao longo desses anos, nós já avaliamos mais de 800, aqui até está um pouquinho, né, desatualizado, mais de 800 empresas, das quais, né, acho que é importante, 59% das que a gente avaliou e posicionou nos nossos quadrantes são empresas brasileiras. Acho que é a grande mensagem. Então, de fato, a gente o que a gente se propõe é dar visibilidade para os fornecedores. Obviamente, vocês vão ver, tem as empresas estrangeiras, elas são super relevantes, reconhecidas, estão presentes no nosso estudo, entregam muito valor, mas a gente também dá visibilidade para fornecedores brasileiros. Dos líderes, né, vocês vão ver, eu vou mostrar um pouquinho como são os nossos líderes, os nossos quadrantes, de todos, das 800, 323 foram qualificadas como líderes. Eu já explico o que significa ser líder, né? Dessas, 60% são empresas brasileiras, né? Então, de novo, refletindo a força do mercado nacional. Um pouquinho, né? Me perdoem aqui que eu vou mostrar um pouquinho da metodologia para que eu acho que fica claro, né, como é que a gente...
Então, me perdoe aqui, né, contar um pouco da metodologia, mas só para vocês terem ideia, né? Cada relatório, então vou dar um exemplo lá que eu faço de AWS. Cada relatório, ele é composto por quadrantes. Quadrantes, na verdade, são os grandes temas que a gente vai estudar. Então, quando eu estou falando no ecossistema de AWS, ele é gigantesco, né? Então, aonde eu vou focar? Então, por exemplo, em AWS, eu tenho um quadrante de Professional Service. Eu cubro consultoria para migração para nuvem, migração, modernização de aplicações, de legado, desenvolvimento nativo da nuvem. Então, eu tenho um escopo muito delimitado para esse quadrante de Professional Services. No mesmo estudo de AWS, eu tenho um quadrante de dados IA. E os fornecedores, eles podem estar no estudo de AWS e ele não está em todos os quadrantes. Se ele só tem uma oferta de dados, de Generative AI, com recursos da AWS, ele vai estar num quadrante. Ele não é um cara de infra, então ele não vai estar no de Professional Service. Ou o contrário. Então, eles são grandes temas que eu vou estudar dentro de um relatório e são completamente independentes. A cada ano, a gente faz uma reflexão do grupo que está fazendo o estudo de que quadrante, se a gente precisa ou não mudar o quadrante, porque o quadrante reflete a demanda do mercado. Então, um quadrante ele tem que refletir o que o cliente final, né, os usuários, as empresas, o que elas estão comprando de tecnologia. Então, esses quadrantes, eles refletem a demanda. Então, eles são atualizados a cada ano, justamente para manter essa relevância. E, como eu falei, a empresa ela pode estar, por exemplo, na AWS são 5 quadrantes, ela pode estar em um só, se ela só tem portfólio de dados, ela pode estar nos 5, e em cada um deles, eles são independentes, em cada um deles a posição pode ser diferente. Ela pode ser uma empresa líder em Generative AI em dados, mas ela começou ontem a atuar em infraestrutura, em migração, ela não tem casos ainda muito relevantes, ela vai estar numa outra posição. Então, a ideia é que sejam completamente independentes e refletindo o mercado, né? Como é que a gente lê os quadrantes? Eu vou mostrar depois 2 estudos aqui para vocês entenderem. O eixo, o Y, né, ele vertical, a gente é a atratividade do portfólio. Então, empresas que estão acima do eixo Y são aquelas que têm o maior número de ofertas. Então, Professional Services, como eu dei de exemplo. A empresa faz consultoria, migra, ela faz assessment, migra, cuida da governança, tem um portfólio de security, faz modernização, desenvolve desenvolvimento nativo na nuvem. Puxa, se ela tem um portfólio muito grande e profundo, ou seja, ela realmente com capacidade de entrega daquele portfólio, ela vai ficar mais acima. Tá? Além disso, então, eu olho a qualidade, eu analiso empresas que têm uma visão muito clara de futuro naquele negócio, uma estratégia muito bem definida, inclusive estratégia de treinamento de funcionário, né? Então, ela vai ficar mais assim. Já o eixo X é o eixo, a força competitiva. Então, quanto mais casos de sucesso a empresa tem, quanto mais receita, número de funcionários, número de clientes, quanto mais fortes são suas ações de go-to-market, quanto mais ela se posiciona no mercado brasileiro e conhece, mais ela vai ficar, então, à direita. Né? Então, os líderes, né, já passando aqui para explicar, eu falei sempre líder, né, gente? Os líderes, aqui é o nosso exemplo de grid.
Os pontinhos são, então, os fornecedores. Eu vou mostrar dois exemplos depois reais, com nomes de fornecedores. Os líderes, então, são aquelas empresas que têm grande portfólio de qualidade, muitas ofertas, e também muita presença de mercado, né? E aí são líderes. Um container em oposição é aquele que tem um portfólio menor, às vezes são empresas focadas, que têm uma capacidade técnica muito focada, empresas de nicho, às vezes empresas que estão iniciando no mercado, que ainda não tem tantos clientes e tanta presença. Aí nós temos dois quadrantes intermediários. Aqui à minha direita, o Market Challenger, que é uma empresa, de novo, portfólio menor, mas que vende, tem presença de mercado, muita base de cliente, né? E a de cima, o Product Challenger, é aquela empresa que tem um portfólio muito bacana, uma visão de futuro muito interessante, mas que às vezes ainda não tem, como os líderes, uma presença de mercado, não tem tantos casos de sucesso, tantos funcionários, então ainda está no processo. Vocês vão ver sempre nos nossos relatórios tem uma estrelinha, um Rising Star, lá no Product Challenge. Esse Rising Star é uma empresa, é uma aposta, é uma empresa que o analista, que quando eu faço um estudo, eu vejo que é uma empresa que está se movimentando muito rápido no mercado, que está investindo muito fortemente em capacitação, ela tem apresentado números muito interessantes. Então, eu enxergo essa empresa como líder, ela não é líder ainda, mas eu enxergo essa empresa como líder no médio prazo, né? Então, é uma aposta aí do analista. E aí eu acho que eu já vou fazer aqui um parênteses importante, né? Talvez antecipando um pouco das perguntas. Poxa, Adriana, então eu tenho que olhar o seu relatório e focar nos líderes? Não necessariamente. Esse é meu primeiro ponto importante aqui. Vou dar um exemplo, de novo, de algo que eu faço. A AWS é um mercado extremamente competitivo. Eu parto de uma base, eu acompanho os movimentos das empresas, casos de sucesso, novas competências na AWS, acompanho 260 empresas. Dessas, no meu quadrante, vocês vão ver lá o grid, eu posiciono 30, 33. A nossa metodologia, e aí estou até acima, né, da minha metodologia, que prevê 25. Significa dizer que é um grupo muito pequeno. Então, todo mundo que está no quadrante, então, eu parti de 260 para posicionar, qualificar 25, 30. Então, é um grupo muito pequeno e eu posso afirmar com toda clareza aqui que todo mundo que está no quadrante é muito qualificado. Deixou, com certeza, né, atingiu critérios que muitos outros não atingiram para entrar no quadrante. Tá? Então, acho que é o primeiro ponto. Segundo, né, vamos imaginar que uma empresa hoje tenha um grande projeto de modernização dos seus sistemas legados, quer sair do COBOL e quer ir para a nuvem. Essa empresa, ela não precisa necessariamente buscar um líder que tem um portfólio gigantesco, que conheça de tudo quanto é tecnologia, que tem consultoria e que também possivelmente vai ter um preço maior, por uma questão técnica e uma necessidade muito específica. Então, possivelmente alguém que está lá no Market Challenger, que tem uma capacidade técnica e que tem um portfólio mais enxuto, mas certamente vai ter esses caras que conhecem de COBOL há 20 anos, seja a mais adequada e não necessariamente o líder. Então, o meu recado aqui é
não tem um fornecedor, ou mesmo não necessariamente os líderes, vai ser para toda e qualquer empresa e para todo e qualquer projeto. Tá? Acho que o recado importante é todo mundo que está aqui está qualificado, tem suas competências, tem seus grandes diferenciais, e cada um deles vai ter match aí, dependendo das necessidades dos seus clientes finais, tá? Acho que esse é um ponto bastante relevante, né? A gente, né, escreve uma página sobre os líderes e Rising Star. Nessa página, gente, eu escrevo, só para vocês terem ideia, um relatório nosso, e eu acho importante que eu esqueci de mencionar, a gente leva 5 meses para produzir esse relatório. Do momento que eu tenho kickoff, não é um negócio, né, Márcio? É de trabalho tenso. No momento que eu tenho a abertura do kickoff do projeto, até a minha publicação, são 5 meses. Nos quais eu faço reunião de briefing com os fornecedores. Então, eu disse, a gente recebe, que são os dados primários, eu recebo questionário, eu junto isso aos dados secundários, que eu tenho a equipe lá que eu falei para vocês que estão varrendo as fontes públicas para conhecer o que de fato, né, a gente está vendo no mercado. Eu junto tudo isso, analiso, faço o grid que eu mostrei, para cada quadrante eu faço aquele quadrinho azul, e eu escrevo um relatório que facilmente ultrapassa, e chega a 100 páginas facilmente, no qual eu começo falando de tendência, né? Lembre-se que a gente também está muito preocupado com tendência, então eu começo contando todas as tendências que eu vi no mercado, e eu escrevo páginas para os fornecedores. Então, contando quais são, na minha visão, os pontos fortes daquele fornecedor, aquilo que de fato os diferencia dos outros do mercado, e como eu falei, eu escrevo um ponto de recomendação. E é muito bacana, depois que a gente faz estudos ao longo do tempo, você vai vendo que os fornecedores pegam os nossos pontos de atenção aqui, trabalham, e no ano seguinte contou para a gente, sabe, Adriana, naquele ponto de atenção que você me contou, que você me falou no ano passado, fiz isso. Então, isso é um indicativo de que os fornecedores estão usando também ainda as nossas recomendações para promoverem melhoria e o mercado ainda se fortalecer. Tá? Dito isso, gente, eu vou partir então agora para um exemplo real. É uma pena que a gente não vai conseguir mostrar 2025, porque eu estou nesse momento trabalhando exatamente aqui nesse da AWS 2025, então ainda não é público, então por isso que eu estou trazendo o do ano passado. Isso aqui é um exemplo de um quadrante. Lembra que esse estudo aqui ele tem sim, eu trouxe exatamente o que eu exemplifiquei de professional services. Então, vocês vão ver os pontinhos, são os nomes de fornecedores. Certamente, gente, eu arrisco a dizer que, batendo o olho aqui, vocês vão sim identificar grandes empresas que vocês conhecem, mas também vão se surpreender com nomes que talvez vocês nunca tenham ouvido. Então, isso vai ao encontro daquilo que eu falei no começo. Trazer novos fornecedores. Dar visibilidade para fornecedores que não estão no radar das empresas. Né? E aí eles estão divididos aí por os quadrantes. Né? Então, a gente tem lá os líderes, market share, enfim, dependendo, e aí é o que eu falei, né? Cada uma delas tem características diferentes, essas empresas vão atender a projetos muito diferentes, então todo mundo que está aí no quadrante está, com certeza, eu tenho tranquilidade de dizer, entregando fazendo um trabalho de qualidade no Brasil, e de excelência, tá?
Alguns critérios, para vocês entenderem um pouco dos critérios que a gente olha aqui para avaliar, né? Então, tipicamente, quando a gente está falando de um quadrante como a AWS, uma coisa que é muito importante para a gente é a força da parceria que o fornecedor tem com a própria AWS. Então, os nossos estudos de ecossistemas, né, quando a gente está falando de SAP, AWS, Google, ServiceNow, a gente, de fato, está procurando fornecedores que tenham... A gente está observando como é a relação. Então, o nível de parceria conta. O número de competências que tem na ferramenta lá com a AWS conta. Quantos casos de sucesso foram publicados? Né? De novo, muito no universo, aqui focado no universo da AWS. Quantos funcionários certificados? Isso tudo é público também, gente. Tem esses grandes players, como a AWS, tem sites de parceiro, assim como o Google também tem. Então, a gente está muito preocupado também aqui com o nível de parceria. Em contrapartida, o próximo, que é o de Generative AI, a gente fez a primeira vez em 2024, também não posso trazer porque o Marcos está trabalhando aqui em 2025. Aqui não... o mais importante é o fornecedor ter conhecimento e conseguir trabalhar com ferramentas diferentes. Então, ele precisa ser agnóstico. Enquanto no AWS ele precisa conhecer profundamente a AWS, ter uma parceria estreita, esse relatório tem uma característica oposta. É justamente o fornecedor que consegue trabalhar e extrair o melhor dos recursos da AWS, mas também do Google, também da Microsoft, da Anthropic e de todas as outras. Então, é uma característica completamente diferente. Isso faz parte dos critérios que a gente estabelece lá no início, quando a gente vai fazer a avaliação do fornecedor. Tá? Esse é um caso que a gente traz, a gente agrega a questão, eu acho muito importante, da inovação. Então, em 2024, imagina o dilema dos executivos que estavam tentando compreender como Generative AI, e aí muitos ainda estão, né, embora a gente saiba que já evoluímos, como Generative AI agrega valor? Para quê? Em quais problemas de negócio, de fato, eu vou ter retorno do meu investimento? Aonde eu devo aplicar? E aí, na hora que ele fala, bom, todo mundo está falando disso, eu tenho aqui um caso que eu preciso usar. Quem não conhece Generative AI? Para quem que eu recorro? Aí fica todo mundo... Aí é um momento que fica perdido. E de novo, se no meu primeiro exemplo, eu tenho certeza que vocês reconheceram alguns fornecedores e outros vocês nunca tinham visto, aqui, quando a gente está falando de uma nova tecnologia, inovação, muitos desses parceiros tinham visibilidade. Se eu perguntar aqui, conhecem? Não conheço. Então, eu acho que é isso, né? E na hora que a empresa se prepara para montar lá, quem que eu converso? Qual é o shortlist? A gente realmente consegue dar aqui a orientação com uma metodologia, de novo, robusto, um trabalho sério, agnóstico e baseado em dados. Não é a minha percepção, são dados 70% quantitativo do que eu olhei. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu não trouxe aqui, e aí um terceiro exemplo seria das verticais. E, de novo, não vai ser o conhecimento de um parceiro, não vai ser o conhecimento de uma tecnologia, não vai ser Generative AI, mas vai ser o domínio do setor. Então, lá, quando eu estou fazendo, quando a minha colega está fazendo um estudo de healthcare, ela está preocupada em identificar fornecedores que tenham casos de uso de healthcare, que estão fazendo a diferença em healthcare. Ela não está preocupada, obviamente ela vai ver casos de Generative AI, vai ver casos de migração para a nuvem, coisas desse tipo, mas o fornecedor tem que demonstrar que conhece a regulamentação do setor de healthcare, que tem domínio das peculiaridades, das particularidades do negócio de healthcare, que tem casos de sucesso,
Então, é um terceiro exemplo os critérios de avaliação e exigências são diferentes. Então, para cada um deles, a gente está observando sobre uma determinada ótica e um conjunto de critérios. Tá? Acho que esses são bons exemplos, né, gente? E aí, eu não vou, obviamente, aqui conversar sobre os fornecedores. Acho que se alguém tiver interesse em conhecer melhor os nossos relatórios, eu estou super à disposição e a gente pode conversar. Mas, já indo aqui para o final, para a nossa parte de perguntas, né, o que eu quero deixar aqui para vocês como a minha mensagem final, né? Primeiro, os fornecedores, assim, de novo, não existe um fornecedor certo para todo mundo, para toda empresa, para todo projeto. Fornecedores que são especialistas, que têm uma capacidade técnica localizada em algum tema, eles entregam muitas vezes mais com um custo menor. Vamos lembrar que o custo, o preço aqui, é uma vertente muito importante. Então, o fornecedor líder, ele pode ter um portfólio gigantesco, você precisa de uma coisa muito mais localizada, e ele vai, possivelmente, como ele tem um portfólio muito maior, ele vai te cobrar muito mais caro, e você pode encontrar bons especialistas que vão te cobrar menos. Então, olhem, né? De novo, né? Tem muita pérola, tem muita empresa, como eu mostrei hoje, né? Vocês viram alguns nomes, são empresas de nicho, estão fazendo um trabalho sensacional, que devem estar no radar de quem está hoje contratando fornecedor. Então, fiquem atentos a essas pérolas, né? Eu falei muito sobre isso, né? Um fornecedor. E aí, às vezes, a gente usa muito disso, né? Eu sei que os executivos usam muito dos seus networkings para poder pensar em quem pode ser o meu melhor fornecedor, mas às vezes dá muito errado, né? Alguém que fez um super projeto numa empresa, uma cultura organizacional diferente, num negócio diferente, pode não ser melhor, pode dar muito errado, gente. Então, pode ser uma péssima escolha. E a gente tem que sempre ter em mente o que eu quero na hora que eu estou buscando o meu parceiro. Eu estou preocupada com o custo, eu estou preocupada com inovação, é um parceiro que eu vou, de longa data, que eu vou estabelecer um relacionamento longo com esse fornecedor, é algum projeto curto que eu vou testar, é uma POC que eu vou fazer de agentes de IA, então tem que ter muito clareza do que eu espero que aquele fornecedor me traga. O que eu estou hoje propondo aqui para vocês é tomarem decisões baseadas em dados na seleção. Eu tenho certeza que assim você vai fazer uma seleção mais segura, mais eficiente, né? Tenha respaldo de uma metodologia e de dados. E por fim, gente, eu acho que conhecer muito bem o mercado transforma, né? Eu tenho sido convidada a participar de eventos de compras e eu vejo o quanto interesse tem nisso. Acho que conhecer o mercado é transformador nesse processo de coaching e para a entrega de projetos de sucesso no tempo esperado, enfim, com aquilo que é desejado. Eu acho que é isso, gente. Acho que agora, aqui, só para vocês terem uma ideia dos 22 estudos que nós vamos entregar em 2025. Como eu disse, cobre desde verticais como agro, e grandes ecossistemas como Microsoft, Salesforce, SAP, Martech. Um tema que eu não falei, gente, que é um dos estudos mais procurados pela gente, é o de Cybersecurity, não à toa, né? A gente está aí vendo grandes repercussões na mídia, envolvendo questões graves de segurança. Então, o nosso de Cybersecurity é um sucesso. Faço Google, Private, Hybrid, enfim, vocês podem ver que é cobrimos um amplo portfólio e temas muito variados. E assim eu abro para as perguntas aqui, né? Excelente, obrigado, Adriana. Acho que o Sandro quer começar, né?
E aí depois eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria agradecer a Adriana pela explicação. Acho que também, sempre eu falo para a Corinthians, sempre que eu venho aqui, que aprende, né? São termos diversos e pessoas com perfis de conhecimento diferentes, a gente aprende muito. Acho que, se eu puder resumir um pouco, acho que eu entendi que, assim, acho que a primeira questão que eu já vi quadrantes, né, às vezes de outros produtos, e falar, não está posicionado aqui, ali. Existe uma questão de metodologia e métrica, mas acho que eu entendo que o grande foco aqui da TGT, né, se um braço aqui, é realidade Brasil, né? Então, e eu acho que o ponto que você mencionou, você mencionou 2 exemplos ali, eu queria só reforçar que você comentou que, independente da localização daqueles parceiros que estão, já teve uma peneira que acho que assim, foi mais ou menos isso mesmo, 200 empresas, e na DIA. Na DIA a gente levava uns 70 empresas para generative AI, né? E aí a gente faz uma peneira, como shortlist. O estudo menciona 45 empresas, tá? E aí acho que a Adriana levantou, que eu acho muito importante, que a gente tem vários critérios, a gente tem mais de 30 critérios para avaliar as empresas, mas um critério que é muito importante são os casos de uso, que é a experiência real, onde ela fez e como foi o resultado daquele projeto, qual era o desafio que tinha. E aí entra o ponto na prática, a realidade é outra. A gente fala muito de vamos mudar o mundo e tal, mas quando você chega na empresa, você não tem dados estruturados, você tem dados faltantes, tem um problema seríssimo de governança, de integração de dados. A gente tem até um cliente que está comemorando aqui que lançou o segundo data center, né? Quer dizer, não tem nem dados na nuvem. Então, no mundo real, o problema é muito mais complexo. E a gente sempre procura avaliar as empresas que conseguiram superar esse desafio. Eu até quero provocar a Adriana, perguntar assim, porque a gente vê no mundo de TI, hoje a Índia é uma grande potência, né, e algumas das maiores empresas de tecnologia estão na Índia. Só que também a gente nota que no Brasil, muitas delas, dessas gigantes, têm uma presença muito tímida. E aí minha pergunta para a Adriana é o seguinte, o Brasil é para amadores? Não, gente, certamente. Certamente não é. Como eu falei aqui, né, na Press eu parto de 260 parceiros, e muitos deles eu acompanho porque eles me dizem assim, são globais, dizem, Adriana, a gente está com muita intenção, estamos entrando no Brasil. Ano que vem, estamos com o time, a gente está contratando. E aí, quando eu volto no ano seguinte, não fico acompanhando nada, não vejo movimentação nenhuma. E aí, gente, não, próximo ano, porque de fato, né, não é para amadores. A gente tem grandes desafios institucionais, macroeconômicos, e tem um desafio que eu acho que é importante a gente tocar, inclusive de talentos, de formação de profissionais, que é algo que a gente tem falado e reforçado nos nossos estudos. Formação de tecnologia, letramento digital, as pessoas começarem... A gente está aqui falando de empresas que estão implementando e já começando a colher algum resultado de generative AI, e a gente tem uma população que não sabe utilizar minimamente, precisa aprender, elas precisam ser treinadas, passa por educação, passa por formação de talento. Então, a gente tem grandes desafios que, na hora que a empresa global ela tenta entrar, ela fala, não, vamos deixar para o próximo ano, acho que eu não estou pronta ainda. Porque nossas empresas brasileiras conhecem muito dos nossos cenários, das nossas dificuldades e também, vão lá, das nossas grandes oportunidades. Aonde investir, né? Então, não é para amadores, acho que temos muitos desafios, temos grandes também oportunidades, e as empresas que entram aqui têm que estar em linha e pensar, puxa, eu tenho que ter um processo de treinamento muito grande, de capacitação, de pensar nesse funcionário para o futuro. Então, eu acho que é amplo e, às vezes, impede a entrada realmente de futuro. A
gente vê também, que é interessante, que a gente vê empresas brasileiras se destacando, e aí às vezes eu chego, Adriana, sabe aquela empresa que você destacou no teu estudo, tal, que ninguém conhecia? Foi comprada por 500 milhões. Então, uma porta de entrada das empresas estrangeiras no Brasil é a aquisição de empresas brasileiras, porque já passaram por esse processo de aculturamento. E assim, a gente acha que existe muito orgulho, porque muitas empresas que nós destacamos foram compradas, passaram por processos de investimento e tudo. Não é, a gente não pode citar nomes, Sim. mas isso é muito evidente. Quando a empresa ganha exposição no nosso relatório, ela chama a atenção de clientes, claro, mas chama a atenção de investidores. Tem muito dinheiro para se investir nessa área, né? Hoje, acho que o grande impulsionador de inovação, de produtividade, é a área de tecnologia de informação, mas saber separar o joio do trigo. Até quando a gente conversou com o Marco Stefanini, eu fiz essa provocação para ele. Eu falei, Marco, como é que a gente faz para separar o joio do trigo? E, enfim, ele deu uma resposta mais técnica e tal, baseada na parte financeira, mas eu acho que é uma separação já está aqui, né? E a gente começa a ver que o nosso estudo passa a ser um balizador, né? Tanto para a concorrência pública, para investidores. E uma coisa que do nosso trabalho, que eu acho particularmente mais recompensadora, é quando a gente fala assim, olha, essa empresa está faltando essa parte, você investir neste caminho. E no ano seguinte eles voltam e falam, olha, eu fiz e tal, porque eles agradecem, né? Acho que a empresa... Isso é um relatório de análise, isso não é uma peça publicitária. Então, muitas empresas não sabem escutar o feedback. E quando a gente faz isso, a gente faz da maneira mais objetiva possível, eles acabam percebendo a importância de falar, eu realmente esse dado aqui eu não tinha percebido. Esse aspecto da empresa que eu preciso investir eu não tinha percebido. Então, acho que essa é a parte mais legal do nosso trabalho, que me traz mais propósito. E, enfim, acho que é essa a importância que a gente tem que traduzir para as empresas clientes esse mundo novo que cresce, que se desenvolve de forma vertiginosa, né? Acho que quando você mencionou que às vezes uma empresa brasileira se destaca e depois vocês falaram, essa empresa está em processo de fusão, aquisição, de incorporação, está naquela da proposta de valor, né? Que indiretamente, né, o relatório não é para isso, não é um relatório de M&A, mas ele vai gerar muitos valores, né, nessa questão. Acho que nos slides finais você mencionou um pouco alguns relatórios e datas, né, que geralmente são publicados, que vocês estão trabalhando. A pergunta é se aqueles relatórios, eles são os relatórios, entre aspas, padrões, ou seja, que isso é uma contínua, por exemplo, aquele relatório vai seguir o ano que vem e tal, ou se uma empresa, de repente, se ela tem uma necessidade que não está coberta ali, se ela pode contar com o apoio da empresa, ou se ele fala, não, eu sou especialista nisso, porque não dá para olhar tudo. Como é que vocês lidam, caso tenha uma demanda? Primeiro, as demandas que estão ali, né? Esses relatórios vão continuar para a pessoa acompanhar. A segunda é, se a empresa tem uma demanda que não está ali, entender o foco que é desse jeito, se a gente pode trabalhar ou não realmente. Meu foco é esse, ou pode esse foco talvez seja muito bom. Como é que vocês interessam nisso? Excelente pergunta, Sandro. A gente, sim, acho que isso é bem bacana, a gente preza pela continuidade dos estudos. Então, a Google, esse foi o 4º ano que eu fiz estudo de Google. A AWS, a gente já faz assim. Então, eu consigo, aí eu começo a ter, gente, um nível de conhecimento do mercado e de evolução da parcerias, evolução do próprio Google, da AWS no Brasil, casos de sucesso, e aí começa a acontecer o que o Márcio falou. Ano após ano, eu faço recomendações ao fornecedor, ele volta no ano seguinte e fala, ok, eu fiz isso, eu interessei isso, eu estou fazendo. Então, tudo que você me falou no ano passado, Adriana, eu já enderecei aqui, já melhorei aqui minha casa, já cuidei aqui do
minha casa, então melhor aqui. Então, sim, os estudos eles têm continuidade, cybersecurity a gente faz também há muito tempo, vai fazendo no ano que vem, então a gente, acho que isso é muito legal, porque a gente acompanha profundamente. Todo ano a gente faz uma reunião, a gente faz uma etapa grande de planejamento, para identificar novos estudos, temas que são muito relevantes no mercado, que a gente precisa começar a tratar. Então, como a gente, por exemplo, começou healthcare, como começou genética AI no passado, então, coisas que são tendências, a gente começa a fazer. E a gente também tem um braço que a gente chama, que são as pesquisas customizadas. Então, imagina que uma empresa ela precisa de uma pesquisa muito dedicada ao setor que, eventualmente, hoje a gente tem um grupo amplo de analistas que têm conhecimentos muito de diferentes setores. A gente também, eventualmente, a gente hoje trabalha com pesquisas, eventualmente não, trabalhamos com pesquisas customizadas para atender, e aí não são publicadas, são pesquisas para uma determinada empresa que nos procura, tá? Oi, bom dia a todos, bom dia a todos. Me chamo João. Primeiro, parabéns pelo trabalho, incrível a metodologia. Assim, na questão de tecnologia, não tenho nenhuma pergunta assim, mas, como tudo no Brasil, a gente tem a grande questão, a questão legal, legislação envolvida. Eu sei que é um assunto extenso, mas você poderia detalhar um pouquinho como que vocês trabalham com a avaliação da questão legal nos relatórios de vocês? E uma pergunta para o Marcos também, essa questão se vocês já se dedicam para a questão da IA generativa. Atualmente, nós não temos legislação que regula. Hoje a gente vive na corda bamba do Código Civil e LGPD, Congresso discutindo, o Brasil, a lei só vale quando publicada e sancionada. E ainda assim, depois de um tempo, pode ser mudada pelas cortes superiores, então é um cenário de incerteza para quem trabalha, para quem vende, para quem compra. Tremendo. Eu queria uma introduçãozinha sobre a questão legal no trabalho e no relatório de vocês. Obrigado. Perfeito. Sim, tem duas coisas que acho que são comuns aos nossos reportes. Um é o critério para atender legislações daquele setor, legislações vigentes, né, obviamente, e mais do que legislação, então, compliance é uma coisa que a gente está muito atenta às regulamentações, e os fornecedores precisam demonstrar para a gente também quais são as políticas de compliance para atender as legislações, inclusive setoriais, né? Quando a gente está falando de setores que eu mostrei que a gente cobre de verticais, ali o fornecedor precisa demonstrar grande conhecimento e domínio daquele tema, né? das políticas. E security é outro tema, segurança da informação. Então, sim, a gente observa e está entre os 30 e tantos critérios que o Márcio colocou de avaliação do fornecedor. Tá? Inclusive, por exemplo, se atende CI, dependendo do setor, então a gente quer saber se ele ou não, se ele já passou por todo, e ele tem aquela certificação. Então, inclusive, certificações que são muito próprias do setor, a gente está atento e quer saber se o fornecedor tem. Então, sim, está no nosso radar. LGPD também, claro, e o compliance das empresas. Isso a gente sempre confere e questiona os fornecedores como foi abordado esses temas nos cases que eles apresentam. Especificamente com o GenAI, a gente ainda não tem uma lei. A Sofia fez uma excelente apresentação desse tema, está em discussão. Acho que você pode até falar um pouquinho, mas o que eu coloco na análise do estudo de GenAI e que foi que a Sofia colocou muito bem na apresentação dela, é que todo o nosso arcabouço jurídico vale para o ambiente da inteligência artificial. Então, assim, o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso continua valendo. Então, se o agente alucinar e fizer uma recomendação errada para o consumidor, aquela empresa tem esse liability, ela vai ter que responder por isso. Então, esse aspecto é tratado, sim, na nossa análise, muito mais do ponto de vista técnico. Então, a questão aqui é como resolver uma alucinação do agente. Então, isso a gente considera. Existe uma série de práticas hoje que está sendo desenvolvida, precisa ainda melhorar ainda bastante,
mas existem técnicas que minimizam ou mitigam a alucinação dos agentes. E isso é levado em consideração. Acho que até era legal se aqui dar uma escolha aí. Na verdade, além desse evento legal que a gente fez, né, os dois foram em conjunto com a Comissão Legal e Jurídica da Câmara. Vai ter o próximo agora, dia 1º de outubro, sobre incidentes de segurança. A gente também vai olhar para a IA. Vai ser bem legal o convite para todo mundo. Bacana, obrigado. Eu ia fazer uma mesma pergunta. Vocês comentaram, achei super legal a apresentação, super interessante. Assim, vocês comentaram sobre as partes mais bacanas, né, desse trabalho, especialmente olhando para os fornecedores. Eu ia perguntar um pouquinho de quais que são os principais desafios assim, de dia a dia que vocês observam atendendo tanto os fornecedores. Né, vocês já comentaram um pouco sobre, às vezes, uma dificuldade com feedback, mas, por outro lado, quem recebe bem, super legal de acompanhar. Mas, concretamente, assim, o que pega mais em termos de desafio dos fornecedores e também dos clientes? Você já tocou até um pouquinho nisso, né, Márcio, de, às vezes, diante do real, ser mais basilar, né? Mas queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que do mercado, acho que o Márcio tocou um pouco, que eu acho que essa questão da realidade ser muito diferente do hype, né? Então, eu me deparo, por exemplo, né, a gente às vezes está falando de temas tão modernos como agentes de IA, então, sistemas autônomos que vão fazer todo o nosso trabalho sem precisar de supervisão ou pouca supervisão, tomando decisão. E quando eu falo com as empresas, eu encontro níveis de maturidade muito diferentes. Então, eu encontro empresas que já estão levando todo o seu mainframe para a nuvem. E estão numa velocidade de inovação muito maior, está indo muito à frente. E outras que ainda trabalham com planilhas, que os dados estão no e-mail, cada área tem os seus dados, então dado que se perde, não tem um processo de governança muito estruturado, tem brechas de security irrelevantes ainda. Então, acho que uma dessas é isso, a gente vê tendências e está acompanhando. Quando você aterriza, você vê os grandes desafios que são estruturais e, às vezes, muito, muito básicos ainda, que, obviamente, todo mundo está correndo para endereçar, todo mundo que quer inovar, que quer usar IA e tudo, mas acho que é isso, nos nossos, né? Eu costumo falar assim, que a diferença que a gente participa de briefings globais, de empresas globais, e que são apresentados a atividade deles no mundo inteiro, das grandes empresas, e a gente participa de briefings locais. Eu acho que a grande diferença é que a gente tem boas escolas de engenharia no Brasil, a gente tem bons técnicos. E eu acho que as empresas brasileiras fazem um trabalho para e passo ao que se faz de melhor lá fora. A diferença, ela reside nos clientes. As empresas brasileiras vão ter clientes menos maduros digitalmente do que as empresas lá fora. E aí esse é um desafio a mais das empresas aqui no Brasil. Então, acho que essa para mim, é a primeira conclusão. E aí o ponto que eu queria destacar é que a gente conversa com várias empresas francesas também, tá? Muitas filiadas aqui à Câmara, Capgemini, Atos, Thales, Kairos, e empresas brasileiras fundadas por franceses, Foundever, existe a ACT também, que foi fundada por francês, a Ilha também tem uma presença forte de francês, a gente conversa muito com eles. E o Brasil tem uma afinidade maior culturalmente com a França, e inclusive legal também, né, do ponto de vista de arcabouço legal. Então, a gente vê um grande papel, um desempenho muito bom dessas empresas. Tá? Eu espero que eles participem mais, né, da Câmara e dos nossos estudos. Né? Boa, a gente deixa o convite, né, para que participem ativamente dos nossos estudos. Acho que é isso, né? Vamos lá.
Mas tem mais alguma pergunta? Eu só fazer um gancho, porque acho que quando você falou da realidade, acho que é isso, né? Então, aqui, mas eu lembro um colega, na época, que começou a falar de AI e tal, ele falou, cara, eu tenho que fazer, porque meu chefe viu e falou que é para fazer, mas em qual metodologia? Sei lá, eu vou fazer qualquer coisa que eu tenho que entregar. Então, eu acho que esse takeaway é interessante, né? Que às vezes a pessoa quer fazer e não sabe como, e às vezes tem metodologia, tem parceiros que podem ajudar, tem pesquisa, né? Acho que isso é interessante para organizar o pensamento e tratar de forma estratégica. Né? Não sai, aí faz uma coisa, não tem security, não tem compliance, aí depois é um problema lá na frente. Né? Legal. Então, a gente vai encerrar aqui o nosso evento de hoje. Eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a Câmara por mais uma vez nos ceder o espaço, por toda a infraestrutura, o pessoal que nos apoia aqui do evento, tanto presencial quanto online. Né? E agradecer aí o Márcio Adriano, o Márcio também por propor, né, o tema de ir atrás aí da Adriana, a gente conciliar as agências. Então, sabe que hoje, né, o tempo é uma coisa valiosa, então agradeço principalmente para todos, né, o pessoal online, quem está aqui presencial, queria agradecer muito. Acho que é um tema muito interessante. Agradecer também que foi explicado de uma forma muito simples e objetiva, porque a gente sabe que, né, quem fez mestrado, doutorado, as métricas, indicadores, deve ter vários cálculos complexos, mas conseguiu passar uma mensagem bem interessante. Um bom aprendizado aqui. E agradecer a todos. Bom dia, bom restinho de semana. Bom trabalho a todos. Até mais. Obrigada. Obrigada. A foto.